Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O tema da mensagem dessa noite é o nosso presente estágio. Agora somos filhos de Deus. Isso já é um fato reconhecido, mas João diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos filhos de Deus, é um grande privilégio, entretanto, não se manifestou o que haveremos de ser. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso presente estágio de filhos de Deus e, naturalmente, a nosso alvo, a nossa perspectiva. Nesse mundo, poucas coisas podem ser consideradas perfeitas. Eu creio que teríamos até dificuldades para nos lembrarmos de alguma coisa que nós imaginamos ser perfeita. A nossa saúde não é uma saúde perfeita. Nem todos os médicos, os bons profissionais poderiam fazer com que nós tivéssemos uma saúde perfeita. Não temos uma beleza perfeita. A indústria de cosméticos, embora tenha apresentado tantas coisas interessantes, ela não pode tornar uma pessoa perfeitamente bela. E nem podemos ser completamente sábios nesse mundo. Ainda que tenhamos acesso a todos os acervos, aos livros deste mundo, nós não seríamos pessoas perfeitamente sábias ou completamente sábias. Salomão, tendo uma visão pessimista, um tempo em que ele viveu distante de Deus, escreveu o livro de Eclesiastes. Ele, na sua visão, dentre outras coisas, chegou à seguinte conclusão. Está lá em Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. É aquilo que nós conhecemos popularmente no nosso país, que diz: o pau que nasce torto, morre torto. Então, nós pensamos que, de fato, no mundo, lá fora, as coisas são imperfeitas, e às vezes nós pensamos que não há possibilidade de endireitá-las, de resolver certas situações, mas o fato é que aquilo que é imperfeito lá no mundo, há muitas coisas que são perfeitas no reino de Deus. E esse é o pensamento corrente aí, que tudo é imperfeito nesse mundo. Eu gostaria de falar de algumas coisas que são perfeitas e algumas coisas que são imperfeitas na nossa vida como cristãos. Eu espero que nós tenhamos vindo aqui hoje com uma visão diferente e muitas vezes vamos apenas para receber uma bênção na família, no casamento, no trabalho, mas que nós pudéssemos olhar para a perfeição da obra de Deus, a fim de exaltá-lo, a fim de agradecê-lo. E dentre as coisas que são perfeitas no reino de Deus, para que nós não tenhamos esse vício de dizer: não, nesse mundo tudo é imperfeito. Existem coisas perfeitas. Uma das coisas que nós podemos dizer que é perfeita é o perdão que Deus oferece. Esse é perfeito. Nós temos dificuldade porque às vezes imaginamos que nos perdoamos mutuamente. Mas o perdão que Deus oferece é um perdão perfeito. Existem pessoas que às vezes pertencem a alguns movimentos ou mesmo não foram bem doutrinados, e entram numa verdadeira crise pensando que Deus perdoa os pecados antes do batismo. Mas depois que eu me batizei, então eu não posso mais pecar
ou se eu cair em determinado pecado, eu estou irremediavelmente perdido. Nós não vamos tratar aqui sobre o pecado imperdoável, mas vamos falar que todo pecado, exceto esse que mencionamos, é possível para aquelas pessoas que estão verdadeiramente ligadas a Cristo. Nossos pecados futuros estão tão perdoados quanto os pecados presentes. Eu transcrevi alguns versículos que lerei aqui. O primeiro diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 a 19. Eu não li todo o versículo. Mas ele esquece e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ainda hoje, modernamente, às vezes quando há um naufrágio, e às vezes para recuperar um submarino ou uma outra nave, com toda a tecnologia, às vezes se encontra muitas dificuldades, quando é possível, por causa das profundezas do mar. E aqui nós encontramos essa analogia que Deus perdoa os nossos pecados e os lança distante. Ele não se lembra mais dos nossos pecados, conforme diz o texto. Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, lançará todos os nossos pecados, todos, nas profundezas do mar. No salmo que fala sobre a benignidade de Deus, que nos ensina a bendizermos a Deus por tantas bênçãos, pela saúde, tantas bênçãos no Salmo 103, dentre elas enumera também o perdão dos pecados, e diz que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. São distâncias imensas, para mostrar como é a misericórdia e como Deus perdoa as nossas faltas. Também o profeta Isaías, o profeta que conheceu muito sobre a santidade de Deus por causa da sua própria pequenosidade antes do chamado, ele disse: desfaço as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. A névoa que aparece, que se dissipa, ou como a nuvem que se vai, é assim como Deus, Ele perdoa os pecados daqueles que são seus filhos. Nós estamos falando sobre os filhos de Deus. Então esse perdão é perfeito. Os nossos pecados não serão mais apagados daqui a 1000 anos como são apagados hoje. No presente, é um perdão perfeito. Porque se permanecesse uma parcela de pecado, então nós seríamos prejudicados para sempre. E concluindo um versículo assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, o grande problema do ser humano é o pecado, que é uma doença de nascença, é uma doença que leva à morte, e o que nós mais precisamos é o perdão. E o perdão que Deus oferece é um perdão perfeito. Então nós não podemos dizer que não há nada nesse mundo que não seja perfeito, principalmente no contexto do reino de Deus. Isso é uma dádiva perfeita e deveria levar-nos a pensar numa vida melhor, numa vida de santidade, numa vida de gratidão. Numerando uma outra coisa que é perfeita no reino de Deus, mas talvez as pessoas não estejam interessadas nisso. Se formos falar sobre, quem sabe, algumas palestras, sobre alguns assuntos vivenciais aí, de interesse próprio, mas falar de perdão de pecados não atrai muita gente. Quando aquele paralítico foi colocado diante de Jesus, que os homens fizeram um esforço tremendo, destelharam a casa, descobriram a casa, e desceram o paralítico na presença de Jesus, as pessoas ficaram perplexas, porque pensavam que ele fosse curá-lo de imediato. E Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E eles não estavam contentes, porque na imaginação deles, achavam que o necessário era a cura. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, ele cura.
Mas há muitas pessoas que podem realmente ser crentes, ser salvas com suas deficiências, com seus problemas de saúde que carregam, mas ninguém pode ser salvo sem o perdão que nós encontramos em Cristo. Esse é um assunto sério e que as igrejas se tornaram em entretenimentos e as pessoas até pagam para participar de certas coisas, porque na verdade é um show e essa mensagem deve ser pregada em qualquer lugar, nas grandes igrejas, nas pequenas igrejas, nas grandes cidades, nos sertões, que é a mensagem proclamada, que é a mensagem do perdão, que Deus perdoa e oferece perdão completo. Outra coisa que nós podemos dizer que é perfeito é o novo nascimento, ou chamado regeneração. Todos nós já lemos sobre o encontro noturno de Nicodemos e Jesus, que Jesus disse a Nicodemos: você tem que nascer de novo. Não é você fazer uns propósitos, remendar um pouco sua vida, você tem que nascer de novo. E aquele foi o diálogo mais abençoado que nós temos, porque daquele diálogo nós aprendemos o que é regeneração, uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito, que nos transforma e que nos faz novas criaturas. Eu sei que muitos pregadores hesitam em dizer aos crentes que seus pecados futuros são perdoados. Não, os pecados do passado, os pecados presentes, mas os pecados futuros, nós não podemos dizer isso, porque vai levar uma permissividade, vai levar a pessoa à perdição. Levaria, se fosse dito isso, a uma pessoa não nascida de novo, não regenerada, porque o novo nascimento é perfeito. Não tem a pessoa dizer: hoje eu sou crente, amanhã não sou crente, hoje eu sou salvo, amanhã não sou salvo. O novo nascimento ou é um fato ou não é uma realidade, e ele é perfeito, ele muda a vida da pessoa, a visão, como ela enxerga esse mundo, as coisas todas, muda o coração, muda o comportamento, escreve a lei de Deus não como era escrita em tábuas, em pedras, mas escreve no próprio coração, e inclina a vontade e enche o coração da pessoa de amor. Daí a pergunta que deve surgir: sou eu uma nova criatura ou apenas um membro de igreja, alguém que gosta dessa vida social, que a igreja também é uma instituição social, tem os seus atrativos, mas a mensagem que deve se pregar é uma mensagem do novo nascimento. Mas o novo nascimento, embora seja um ato perfeito em si, ele não torna a pessoa perfeita. É um ato de poder que nos torna novas criaturas. E se alguém está em Cristo, está lá em 2 Coríntios 5, 17, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos morando na mesma casa, na mesma rua, mas nós sentimos que somos diferentes. O Espírito de Deus testifica com o Espírito do seu Filho, que ele é Filho de Deus. É um atestado, um testemunho interno. O que não existia, agora existe. Agora é uma realidade, um coração para amar a Cristo, a busca de uma consciência diante de Deus e dos homens, e um deleite na lei do Senhor. A Bíblia diz: o ímpio não é assim. O ímpio não tem prazer nas coisas de Deus. Mas o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantas pessoas que nós temos que arrastar para uma reunião como essa, para um estudo bíblico, para uma escola dominical? Eu confesso, meus irmãos, que depois de tantos anos, uma das coisas que me cansou é convidar crentes para os trabalhos da igreja, quando preferem tantas outras coisas, outros encontros, quando, na verdade, isso deveria fazermos convite àqueles que ainda não tiveram esse privilégio. Mas nós deveríamos demonstrar externamente aquilo que ocorreu internamente, o novo nascimento. E esse é um ato também perfeito de Deus, realizado uma vez só. O perdão de Deus é perfeito, novo nascimento é perfeito. Então ninguém diga: não, nesse mundo nada é perfeito. Bom,
Nós estamos vendo algumas coisas que são perfeitas e que são de interesse para o crente, principalmente. Uma outra coisa que nós podemos dizer que é perfeita é a justificação. O crente, ele está justificado agora perfeitamente como estará lá na glória. Não vamos precisar esperar mais um milênio, quanto tempo, porque agora nós somos mais justificados. Justificação é um ato. Deus nos declara justos por causa da pessoa de Jesus Cristo. E a justiça de Cristo é nossa. Às vezes os homens tentam tapar a sua vergonha, seu pecado com folhas de figueira, como lá no Éden. Mas foi a primeira vez que foi derramado sangue de um cordeiro para que fizesse vestimenta para cobrir a nudez. E desde Gênesis e Apocalipse nós encontramos um fio de sangue e a declaração que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em muitas religiões existem coisas bonitas, ensinos, mas é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E pessoas dizem, mas como eu posso ser justificado? Como eu posso comparecer diante de um Deus santo, sendo eu pecador? E olha que a lei de Deus é inflexível. A lei de Deus é séria. As pessoas eram punidas. Mas ao mesmo tempo que Deus dá a lei, também sempre havia o sacrifício, para mostrar que é através do derramamento de sangue, daqueles sacrifícios que preconizavam, que apontavam para o sacrifício de Cristo. Então a justiça de Deus é exibida no Evangelho. Crer em Cristo é honrar a lei, crer na pessoa e na obra de Cristo. O apóstolo São Paulo, que entendia perfeitamente essas coisas, ele disse, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3:3. Na verdade, a lei veio 430 anos depois que Deus graciosamente chamou Abraão. E Abraão foi um chamado, e ele creu pela fé, e ele dedicou tudo que tinha, tudo que possuía a Deus. E Deus recebe aqueles que vêm a Ele, sabendo que não podem cumprir a lei, mas eles vão pelo caminho do Evangelho. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que tem duas naturezas, divino e humano, suas naturezas não se confundem, uma só pessoa, ele todo ensanguentado, ele disse, está consumado. Ele concluiu a obra de salvação. E depois de 3 dias ele ressuscitou. E a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justiça de Deus. É a nossa única esperança. Nós não podemos comparecer perante um Deus justo, um Deus santo, baseado nos nossos méritos ou em quaisquer outros fatores, mas somente através de um substituto perfeito. Então, a justificação é perfeita, é um ato declaratório, ela tem um aspecto legal. E esse sacrifício foi perfeito também de Cristo. A cruz é o centro da história da humanidade. Eu, às vezes, observo algumas representações e uma coisa me chamou a atenção, que nós olhamos Cristo levantado da terra, parece que com os seus pés sobre o globo, com as suas mãos abertas, e quando ele morre, ele pende a cabeça em submissão ao Pai, ele como oferta, como propiciação pelos nossos pecados. E ele é a sabedoria de Deus, é o grande plano de Deus, desse sacrifício perfeito. Os anjos e os santos o adoram, todos os anjos. Diz, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem. O verbo aí não é prestar homenagem, é o verbo proskineo, que quer dizer adorar. Os anjos adoram Cristo, os filhos de Deus devem adorar a Jesus. Ele foi humilhado, mas agora ele é, na verdade, exaltado. Ele é a finalidade de todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele.
E também nós somos filhos, diz agora somos filhos, já somos filhos de Deus por adoção. João diz, agora somos filhos de Deus, mas ele admite, mas não sabemos ainda o que haveremos de ser. É claro que naquele dia do retorno de Cristo, nós vamos ter uma admiração maior, uma apreciação maior por essa realidade. Mas qualquer coisa superveniente não desenvolverá o fato, não vai modificar o fato de que nós somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Vede, irmãos, que grande privilégio, que grande amor nos tem concedido. É uma concessão que o Pai nos dá. Então, nós falamos dessas coisas que, a nosso ver, são perfeitas no Evangelho. Ah, não existe nada perfeito. Existe, no reino de Deus existe. Perdão perfeito, regeneração perfeita, justificação, sacrifício perfeito, adoção perfeita. Quem está interessado nessas coisas? Como diz o profeta Isaías, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Ele era como raiz de uma terra seca. Em dia em que os homens estão voltados para si mesmos, egoístas, iludidos por esse mundo, seduzidos por Satanás, filhos da ira, da desobediência, essas mensagens do Evangelho, as doutrinas do Evangelho, não têm sido nem compreensíveis, porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, não têm sido apreciadas, têm sido desvirtuadas e não têm atraído muitas pessoas. Mas é isso que se deve pregar. Ele era como raiz de uma terra seca. Não víamos formosura nele, não que ele não fosse belo, mas ali ele está macerado, está judiado, sofrido, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, o seu sofrimento. Nós estivemos falando de coisas perfeitas, e não podemos deixar que os nossos pensamentos se acomodem e dizer nada é perfeito. Mas há coisas do cristão que ainda não são perfeitas. Vamos mencioná-las também. Muito embora nós tenhamos em mãos um livro perfeito. Esse é um livro perfeito. Por exemplo, o estado presente nosso ainda não é concluído, é um processo. Se a justificação é um ato, a santificação é um processo que leva toda a vida. Inclusive, Deus pode usar os meios para que nós cresçamos, de uma doença, da própria velhice, quando a pessoa vai perdendo aquele orgulho, aquela altivez, que é próprio do ser humano, e vai dependendo mais de Deus. Hoje pela manhã, creio que o Marcos falou sobre a ordem dos salutos, a ordem da salvação, não é? Que são coisas que nós já deveríamos saber, não é? Que a justificação e a santificação são duas grandes doutrinas. A justificação, Deus nos declara justos, e a santificação é um crescimento que nós vamos ter durante toda a nossa existência. Nós presbiterianos não cremos em perfeccionismo nesta vida. Nós cremos que na hora da nossa morte, nós somos aperfeiçoados. E esse estado presente, então, não é um estado conclusivo, mas não chegamos ainda ao estado de glória. Nós sabemos que existem 4 estados. 4 da criação, da queda, da graça e da glória. Nós estamos agora no estado de graça, não chegamos ainda ao estado de glória. Mas eu creio que nós seremos melhores, inclusive, do que o próprio Adão, lá no paraíso, quando estivermos no estado de glória. Porque Adão poderia pecar. Ele foi criado da seguinte forma: posse pecare. Eu posso pecar. Ele podia pecar. É a única pessoa que teve o livre-arbítrio pleno. Mas nós temos a nossa vontade viciada, temos a nossa propensão para o mal. Quando pecou, ele e todos nós, agora estamos num estado que nós não podemos deixar de pecar.
não posso não pecar, eu não posso deixar de pecar. Miserável, desventurado homem que sou, diz o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas vai chegar o dia que não poderemos mais pecar. Não posso pecar. E esse é o estado glorioso. E eu creio que seremos semelhantes, seremos superiores ao próprio Adão, porque já não teremos mais essa propensão para o mal e para o pecado. O pecado será banido. No céu não entra pecado. Esse estado presente, então, ainda não é um estado concluso. Estamos nesse processo de santificação. E a evidência é que nós não pecamos com toda a vontade. Quando a pessoa peca com toda a vontade, é um sintoma muito ruim. Ele não é filho de Deus. Quando nós pecamos, nós não fazemos como os ímpios, nós sentimos que isso é uma desgraça, que isso é um flagelo na nossa vida. As duas leis que operam em nós, a lei do pecado e a da graça. E o fracasso é doloroso. A gente vê como os grandes homens de Deus choraram diante dos seus pecados. Pedro, só o olhar de Cristo, ele chorou copiosamente. Davi se banhava em lágrimas. As lágrimas têm sido meu sustento todo dia. E esse fracasso, então, é algo doloroso e ele é mortificante. Mas será apenas por um tempo. A nossa vitória está segura. Essa perfeição legal, Deus nos declara justo hoje, ela será uma perfeição no sentido que seremos santificados plenamente, uma perfeita santificação. E isso o apóstolo Pedro, que teve seus altos e baixos, ele disse: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Algumas pessoas sempre fazem conjecturas e dizem: e se Adão não houvesse pecado? Eu creio que se ele não houvesse pecado, eu penso que Deus o confirmaria em santidade. Mas ele teve que passar por essa situação. E nós seremos confirmados, aperfeiçoados, fundamentados. Mas enquanto isso, o inimigo tenta desmoralizar o crente, se é que é crente. O inimigo diz ele quer afrontar como afrontou o servo de Deus Jó. E ele tem dito a muitos de nós: você é um pecador. Você não é melhor que ninguém. Você está muito longe da perfeição. E como nós responderíamos a esses questionamentos do inimigo? Muito bem, quando ele diz você é um pecador, a gente vai dizer sim, eu sou um pecador, mas eu sou um pecador salvo pela graça. Você não é melhor que os outros, de fato, eu mereço o que os outros pecadores merecem. Ninguém merece o céu, todos merecem o inferno. Eu mereço o que os outros pecadores merecem, mas eu tenho um Salvador que morreu por mim, e minha permanência diante de Deus é por causa da justiça perfeita. É aquilo que Lutero dizia, que a graça é estranha. É uma coisa que não está em nós, mas está fora de nós. É uma obra objetiva. A obra objetiva é o que Deus fez por nós. A obra subjetiva é o que Deus faz em nós. Então, quantos exemplos nós temos nas Escrituras? Eu gosto muito do exemplo de Barrabás. Barrabás era um anarquista, estava preso merecidamente, e quando disseram a ele: Barrabás, você está solto, você está livre, ele passou a ser livre, não porque não devesse nada perante a lei, mas ele passou a ser livre porque alguém havia pago por ele, ou alguém pagaria por ele. Então foi dito o seguinte: olha, Barrabás, ele deve ter ficado perplexo, como que eu sou um terrível, eu sou livre, e o justo vai realmente morrer no meu lugar. Mas é isso que aconteceu. Deus nos dá, Cristo nos dá a sua justiça, e nós apresentamos toda a nossa imundície, e tudo que nós somos, quando estamos distante de Deus. E quando Satanás diz assim: você está distante da perfeição, nós podemos dizer:
que ainda não estamos em casa de fato, mas que estamos a caminho dessa perfeição, que pode estar muito próximo, ou com a nossa morte ou com a vinda de Cristo. E a nossa morte pode estar mais próxima do que imaginamos. E os aspectos dessa imperfeição não é a pessoa dizer assim, eu sou imperfeito porque eu não sou completamente feliz, eu queria ser completamente feliz. Ou eu não sou perfeito porque eu não tenho o conforto que eu gostaria. Não, as nossas imperfeições não são por isso que devem ser lamentadas. Porque eu não sou feliz, porque eu ainda não sou consolado, mas por causa de algumas coisas que estão conosco. Por exemplo, com referência à nossa fé. A fé é a raiz de todas as graças, mas o diabo espalha muitas sementes da dúvida, do desespero. Se ele puder, ele dá um nó na minha vida, na sua família. Ele tem deixado pessoas completamente caídas. E essa semana mesmo eu vi uns pai e mãe, que haviam desistido da vida do seu filho. Não tem jeito mais, não é? Então, nós não temos uma fé ao ponto de desenvolvê-la, ou devemos desenvolvê-la. Jesus disse aos homens assustados, homens de pequena fé. Nós precisamos crer naquilo que as Escrituras dizem. Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Talvez porque nós tenhamos tantos exemplares da Bíblia em nossas casas, no passado não era assim. Havia um ledor para os demais, era muito difícil. Teve um tempo em que a Bíblia estava somente nas línguas clássicas. Hoje nós temos escrituras que está sendo desprezada. E Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada doutrina, cada promessa, advertência. Viver como aquelas pessoas que tomam a Bíblia a sério. A verdade, a firmeza na vida. A palavra de Deus não pode falhar. O próprio Jesus, quando frente a frente com Satanás, depois exausto, depois de 40 dias sem comer, sem beber, Satanás aproveitou do momento de fraqueza, porque é esses momentos que ele aproveita. Mas Jesus combateu firmado nas Escrituras, porque ela é a verdade de Deus, ela é viva, diferentemente de outros livros, ela é um livro vivo, nós não podemos desprezá-la. Então a imperfeição está na nossa fé, nós não temos uma fé ainda perfeita, temos a fé salvífica, mas temos desenvolver a nossa fé. Homens de pequena fé. Também a nossa conversão não é uma conversão como deveria ser de fato. Nossa conversão vai caminhando, mas nós necessitamos converter a Deus mais e mais em oração, em submissão, arrependimento, amor, louvor, deleite, serviço. E o que aconteceu com os heróis da fé? Às vezes nós achamos bonito a vida de alguém, a biografia, os heróis da fé. Qual a diferença entre eles e nós? É que eles tinham um coração voltado para Deus. Não tinham um coração mundano. Lutavam contra a sua natureza carnal. Então, essas coisas são perfeitas. Perdão, regeneração, justificação, santificação, adoção. Mas a nossa fé é uma fé pequena. Precisa desenvolver a nossa conversão e citando também como imperfeita a nossa santificação. Isso é o que queima na vida do verdadeiro crente. Do não crente, não. Isso não incomoda. O padrão da perfeição é a lei moral. E esse padrão só foi alcançado uma vez na história. Nunca foi alcançado senão uma vez. Somente quando Jesus. Ele viveu nesse mundo uma vida perfeita. Aqueles 33 anos que ele viveu, ele falou, quem de vocês pode me acusar de pecados? Era uma vida maravilhosa, retratada principalmente nos evangelhos.
E nunca mais se houve alguém tenha atingido essa perfeição. E para muitos, falar sobre a lei de Deus, moral, é a menor preocupação que eles têm. Às vezes pensam em um mandamento. Veja, por exemplo, o espírito do quarto mandamento, de santificar o dia do Senhor. É um dia que tem servido mais para as pessoas se afastarem de Deus, para tantas outras coisas, e talvez por isso o declínio das igrejas, principalmente na Europa e alguns países do norte, que muitas igrejas se tornaram boates, museu de artes, levam lá atrações artísticas e tudo. E agora mesmo um jovem da nossa igreja, num dos países lá da Europa, falou, olha, ele foi numa igreja, eu fui lá, só meia dúzia de cabeça branca, na igreja tinha aqueles templos enormes. É bom conviver com pessoas idosas, né? A beleza dos jovens é a força, e dos idosos são as cãs, né? Os cabelos brancos, a experiência. Mas é um sinal claro de uma juventude que se apartou de Deus, de um mundo que já vai distante de Deus. Então a santificação tem sido a menor preocupação. Jesus, ele veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai, ele amou o Pai e amou o próximo. E nós também temos dificuldade nesse padrão. Difícil nós nos perdoarmos porque nós amamos tão pouco a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Não. Deus é em último lugar, o reino de Deus, em último lugar. A nossa língua nem sempre tem servido para bendizer o Deus, mas tem servido para amaldiçoar o próximo. Alguns comentários de brincadeirinhas, aparente piedade, mas para destruir a imagem do nosso semelhante, desrespeito. E esse aspecto da santificação, eu creio que é o que mais dói no crente, porque ele vê a sua imperfeição. Se o perdão é perfeito, a regeneração é perfeito, se a justificação é perfeita, o sacrifício perfeito, ele vê, não, a minha fé precisa crescer muito. Eu não sou uma pessoa que estou convertendo diariamente a Deus, buscando seus caminhos, pelo contrário. E acima de tudo, a santificação. O problema do cristão é quando ele diz, como Isaías disse, a marca do cristão: ai de mim que pereço. Isaías tem vê a santidade de Deus tão grande. Ele vê Deus que está num alto e sublime trono. E eu creio que aquele trono é tão alto que ele vai se afastando, erguendo seu pescoço, e ele vê aquele Deus na sua sublimidade, e ele pensa em si mesmo e diz: eu pereço, eu sou um homem de lábios impuros. Então isso é uma coisa imperfeita. A nossa santificação é imperfeita. A obra realizada por nós é perfeita, mas a obra que está sendo realizada em nós ainda precisa ser desenvolvida no caminho da santificação. É o propósito de Deus que alcancemos uma terra feliz, onde a graça de Deus é como um maná, que não cessava. E que o caminho do justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas até nos nossos hinos nós temos visto e cantado essas imperfeições, quando dizemos: quantos que corriam bem agora longe vão, outros seguem que sem amor e frio estão. Eu sei que não é uma mensagem popular, essa mensagem que nós estamos falando, mas nós não podemos acostumar a dizer: não tem nada perfeito. Esse mundo é assim mesmo, como Salomão, que é torto, não tem jeito de direitar. Vai ficar desse jeito mesmo. Não existem coisas perfeitas. O que Deus faz, a sua obra, é uma obra perfeita. Ele morreu uma única vez, com um único sacrifício, aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Essas coisas são perfeitas. A imperfeição está em nós. A nossa falta de fé, a nossa falta de verdadeira conversão e, acima de tudo, o descaso, muito patente, que vai se agravar, inclusive, que diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, é importante dizer: ai de mim, porque se nós estamos acomodados,
se nós pecamos com toda a vontade, com todo o prazer, até debochamos, há pessoas que fazem piadas, quando ouvem alguns sermões, algumas exposições. Alguém até colocou uma frase lá que antes o sermão afastava as pessoas do pecado, né? Agora afasta as pessoas da igreja, porque as pessoas não querem mais ouvir. E por isso nós estamos vivendo da forma como estamos vivendo. Mas aqueles que são de Deus, João, por exemplo, ele diz assim: nós somos filhos de Deus, esse é um fato. Nós temos uma obra perfeita realizada por nós. Mas ainda não se revelou o que haveremos de ser. E naquele dia, então, nós vamos estar livres de todas as nossas imperfeições. Estaremos, então, numa situação de muito maior bem-aventurança. E se já é hoje para o crente essa perfeição da obra de Deus motivo de gozo, de alegria, como não será na eternidade? Que Deus faça que a sua palavra seja clara para nós nesse dia, possamos guardá-la e que possamos colocá-la em prática.